E hoje eu vim falar sobre esse instrumento chamado violino. Um instrumento que hoje em dia está sendo bastante tocado em vários tipos de música, né? Hoje eu vim falar sobre ele, para quem tem interesse, vale a pena estar assistindo esse vídeo. Então, o violino é um instrumento que a gente chama que é da família das cordas friccionadas. Cordas friccionadas devido à fricção da corda com o arco, né, com a crina do arco. Tá? Por isso que é chamado dessa forma. O violino, a corda, né, a família das cordas seria o contrabaixo, o violoncelo, a viola e o violino. O violino a gente fala que é o instrumento mais agudo da família dele, né? E o mais grave, né, é o contrabaixo. Quando a gente fala em agudo e em grave, para quem é meio leigo, talvez seja mais fácil. O fininho é o agudo e o grosso é o mais grave, tá? Então, o violino é o mais agudo da família dele, né? Eu vou falar primeiro, começando da história dele. Ele é de família árabe, né, há muitos anos atrás, de famílias árabes que veio para cá, e o instrumento foi mudando conforme o tempo, conforme a necessidade que foi acontecendo das músicas e dos compositores também. Ele começou... Hoje eu vou começar a falar um pouquinho das partes dele, tá bom? Então, esse em volta dele a gente chama de corpo, tá? Esse é o corpo do violino. Já vou falar do braço, que tem uma característica bem engraçada. Esse daqui é o braço do violino. Ele, na época do barroco, o braço era menor, né? Na época do barroco era menor porque não se usava muitos agudos, porque na época também não tinha a necessidade de estar tocando agudo. O instrumento não oferecia isso para quem ia tocar. Então, o braço era menor, né? Que é uma das características do barroco, né? Aqui a gente tem a queixeira, que ela, como já diz o nome, é para colocar o queixo, para apoiar o queixo, né? Também na época barroca não existia, né? Porque isso daqui veio um acessório que veio depois, tá bom? Aqui seriam as cravelhas. A gente usa as cravelhas para usar para afinação, quando a afinação está muito longe, né? Quando a nota está muito longe de chegar, a gente está usando aqui pelas cravelhas. Tá? Aqui a gente chama de microafinador, que é quando as notinhas já estão pertas. Quando está quase afinando, a gente afina aqui. Quando está muito longe, a gente afina aqui. Esse F, né, como já diz o nome, é o F do violino. Tá? Aqui vai ter o estandarte do violino. Tá? Aqui vai ser o cavalete. O cavalete é o que segura as cordas, né? Você viu que o violino é um instrumento de 4 cordas. Cada corda tem um nome, são formadas em quintas, né? Então, o cavalete é o que segura ele. E embaixo do cavalete, a gente tem a alma, que a gente chama de alma, que fica para ajudar a segurar essa pressão que a corda faz. Faz cerca de 30 quilos de pressão, né, das cordas em cima do cavalete. Então, é muito importante vocês que compraram instrumento ou ganharam, tomar muito cuidado com isso, que às vezes pode até acontecer de vocês ir afinar e cair e fazer um barulho, e a alma sair do lugar. Isso é normal, mas tomem muito cuidado, né? Então, como eu falei, essas daqui são as cordas. Outro fato muito bacana e muito interessante é o das cordas, né? Antigamente, igual na época do barroco, era feito de tripa de carneiro, né? Como não tinha o aço, hoje em dia elas são feitas de aço, né? Como não tinha, era feito de tripa. Por quê? Porque se você conseguia esticar ela bastante, ela não estourava, né? E conseguia chegar na afinação desejada. A afinação veio de Pitágoras, né? Por incrível que pareça. Tem matemática na música, tem tudo a ver. Ele que percebeu que quanto mais você esticava uma corda, por isso que escolheu a tripa, para não arrebentar fácil, ficava mais agudo, né? Então, as cordas também, antigamente, muito interessante. Hoje em dia, ainda tem gente que usa ainda a corda de tripa, né? Por querer, né? A corda de aço mesmo veio na década de 70. Né? Então, até então, as cordas também, que é bem bacana, que também davam um outro som para o instrumento, né? E outra coisa também bacana é isso daqui, que também mudou conforme o tempo, que é o arco, né? Esse daqui é o arco, ele é feito de crina, né? Hoje em dia, nem tanto mais todas as fábricas fazem de crina, porque é um material muito caro, né? Então, eles fazem de materiais sintéticos. Mas, antigamente, era feito de crina, e na época também do barroco, né, que
havia falado, ele era menor, né? O arco também passou por várias transformações, né? Ele era menor. E o arco é dividido, a gente fala, de talão e a ponta, tá? E esse é o meio, tá bom? Ele também foi mudado bastante conforme o tempo. Essas mudanças vieram para estar ajudando mesmo, né? Para auxiliar o arco principalmente. Então, o violino, né, é 4 cordas. A mais grave é a corda sol, né? Depois vem a ré, depois a lá e depois a mi, né? São essas 4 cordas, a afinação dela. A posição do instrumento, eu sempre gosto de falar sobre a posição que é o mais relaxado, tá? Uma coisa importante, como a gente já está falando de posição, já entrei nisso, é a espalheira, que também é um acessório que veio com o tempo. Na época do Barroco também não se usava, né? A espalheira também veio com o tempo para estar fornecendo para a gente um conforto maior, né? Então, que você encaixa o violino e ele já fica paradinho, né? Certinho. Então, a forma do violino é o mais natural. Eu acho que um costume que muitas pessoas fazem sem perceber de tentar ir até o instrumento. E não pode. O instrumento tem que ir até você, para que seja algo relaxado, algo natural, né, que não haja dor, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as cordas, sobre aqui os dedos que se colocam. São os primeiros passos, tá, gente? Só para vocês terem uma noção mesmo do que é o instrumento, do que pode ser tocado também, né? Então, a corda sol, como eu falei, ré, lá e mi. Para colocar os nomes, né, colocar os dedos na corda, a gente precisa saber aquela sequência, né, das notas musicais, que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá e o si. E elas seguem, eu gosto de estar sempre explicando, que é uma forma bem simples, né? Que então, se a primeira nota aqui, a corda mais grave é o sol, a gente tem que pensar o que vem depois do sol, né? Dó, ré, mi, fá, sol, o lá. Então, quando você aperta o dedo 1, vai dar o lá, né? Depois do lá, qual vem? Si, né? Então, vai ser o si. Depois do si, o dó. Depois do dó, o ré, que vai ser a nossa corda solta. Depois do ré, o mi. Depois o fá e o sol. Isso daqui eu expliquei nas 2 primeiras cordas. O restante segue da mesma forma. Então, na corda lá, corda solta, a gente fala, ou corda 0, né? Lá, si, dó, dedo 2, ré, dedo 3, corda mi, a corda de baixo, corda solta, fá, sol, dedo 2 e lá, dedo 3. Isso daqui que eu toquei, a gente chama de primeira posição. Esses dedos, esses nomes que eu acabei de explicar, a gente chama de primeira posição. Já na primeira posição, a gente já consegue fazer bastante coisa, bastante música, né? Para quem quer tocar coisas básicas, com essa primeira posição, entendendo um pouquinho de escala, você já toca bastante coisa. E uma coisa também muito interessante, que o violino, hoje em dia, toca qualquer tipo de música, né? Isso eu acho importante falar, que conheço vários amigos, várias pessoas que falam para mim, eu não imaginava que o violino tocava essa música. O violino pode tocar qualquer tipo de música, tá? Então, hoje eu vou tocar um pouquinho da música Without You. Então, essa é uma música, né, que hoje em dia se toca bastante e que
Dá para tocar no violino, né? Eu vou tocar também uma pecinha do Vivaldi, também, que é importante a gente falar sobre voltar no barroco que eu estava falando, né? Que naquela época, né, como eu já estava falando, era bastante música barroca. E uma das músicas que fez muito sucesso dessa época é o do Vivaldi. Tá? Eu vou tocar apenas um trechinho dela. Esse tipo de música é o tipo que eu falei para vocês, que a gente não se usava muitos agudos e ficava mais para a região, né, por ter diminuído o braço. É esse tipo de música. E também, hoje em dia, o violino está sendo muito tocado em chorinho, em banda de rock, né? Ele está sendo tocado em vários tipos de músicas, de estilo. Nas minhas aulas, eu uso um método também, que eu acho bem bacana, que também é conhecido, que é o método Suzuki. Eu gosto de falar sobre ele para quem tem interesse realmente de aprofundar e estudar. É um método bem bacana, que eu acho que vale a pena tá conhecendo, né? Que é do Suzuki. Ele começa com músicas folclóricas, né? Músicas, mas não da nossa região. Né? Por que não da nossa região? Porque, por incrível que pareça, gente, as músicas brasileiras são mais difíceis de estar executando. Eu não sei nos outros instrumentos, né? Mas num instrumento de cordas eu posso dizer, porque por causa do ritmo, né? Por causa daquele swing que a gente tem, que o brasileiro tem. E também a música brasileira, ela veio bem depois, né, de tudo isso. Então, a música brasileira é a mais difícil. Mas eu uso método nas aulas, eu penso em estar também intercalando um pouco, né? Eu pego um pouquinho de música folclórica, eu acho bem bacana fazer isso. Para quem tem interesse, vale a pena, que a escola dá aula de graça, para quem tem interesse, pode estar vindo aqui na escola. A gente tem uma lista de espera, se vocês deixam o dado de vocês, tudo certinho para fazer aula. A gente tem outros professores também, para quem tem interesse, né? E está convidado a estar vindo participar aqui das aulas da escola, tá bom? Muito obrigado, gente. Espero que vocês voltem, assistam os seguintes vídeos.